A gente acha que conhece a história de Adão e Eva de cor, não é mesmo? Mas e se uma única palavra, traduzida de forma diferente por séculos, escondesse a verdadeira chave sobre o propósito da família? Vamos revisitar essa história famosa para descobrir um detalhe arquitetônico que muda absolutamente tudo. Olha, tudo começa com um problema. Depois de criar um universo inteiro e chamar tudo de bom, Deus olha para Adão e pela primeira vez diz que algo não está bom. Imagina só, no meio de toda a perfeição, surge uma única falha, a solidão do homem. Isso quebra todo o padrão. E a solução que todo mundo aprendeu desde criança é a da costela, claro. Mas o que pouca gente sabe é que o idioma original, o hebraico, guarda um segredo. Uma pista que sugere que essa história não é sobre tirar um pedaço de alguém, mas sim sobre construir algo grandioso. Para a gente conseguir entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender qual era o padrão original de Deus para o que ele considerava bom. Então, vamos voltar um pouquinho na história da criação. No fim dos 6 dias, depois de criar o ser humano, homem e mulher, o texto diz que Deus olhou para tudo que tinha feito e declarou que era Tov Meod. Guarde bem essa expressão em hebraico porque ela é a nossa chave. E olha, Tov Meod não é um simples muito bom, tipo, ficou legal. Não. A expressão tem um peso enorme. Significa algo completo, próspero, que funciona perfeitamente em todos os níveis: sensorial, moral, intelectual. Esse era o padrão. E a solidão de Adão, obviamente, não se encaixava nessa perfeição toda. É agora que a coisa começa a ficar muito interessante. As palavras que o hebraico usa para descrever a criação do homem e da mulher são completamente diferentes. E essa diferença revela uma intenção bem mais profunda. Olha só que coisa impressionante. O homem, Ish, foi Yatsar. Pensa num olheiro moldando barro com as mãos. É um ato sobre existência. Já a mulher, Isha, não foi moldada. Ela foi Baná. E Baná é o verbo de um arquiteto. Significa construir, edificar uma casa, um templo. Não é sobre existir, é sobre pertencer. Essa diferença nos verbos já é uma revelação por si só, mas ela não é nem a peça principal do nosso quebra-cabeça. A verdadeira chave para desvendar esse projeto divino está escondida numa única palavrinha que, por séculos, a gente leu de um jeito, que talvez não seja o mais correto. E chegamos nela, a palavra que está no centro de todo esse mistério e que pode, finalmente, nos mostrar o verdadeiro projeto por trás da primeira família. A palavra é tsela. Em praticamente todas as Bíblias que a gente pega para ler hoje, ela aparece traduzida como costela. E é exatamente aqui que a história dá uma virada espetacular. A pergunta que não quer calar é: se costela não é a melhor tradução, então qual é? A resposta, surpreendentemente, está na própria Bíblia. É só ver como essa mesma palavra é usada em outros lugares. E a resposta é lado. Isso mesmo, L-A-D-O. Em todas as outras dezenas de vezes em que essa palavra aparece, ela não significa um osso, mas sim o lado de uma estrutura. E entender isso muda completamente a imagem que a gente tem na cabeça. E atenção, não é o lado de qualquer coisa. A palavra tsela é usada consistentemente num contexto de arquitetura sagrada. É o lado da Arca da Aliança, os painéis laterais do tabernáculo, as câmaras laterais do templo. A palavra está totalmente ligada à construção de espaços sagrados. Agora vamos juntar as peças. Se a palavra é lado e tem a ver com arquitetura sagrada, o que isso nos diz sobre a relação entre homem e mulher? A imagem que surge é poderosa. Se a mulher foi construída a partir do lado do homem, não estamos falando de hierarquia ou de um pedaço faltando. Estamos falando de uma estrutura unificada. Pense nos dois lados de um templo. Um não existe sem o outro. Eles se apoiam, se equilibram e juntos formam o espaço sagrado. A força não está em um dos lados, mas na união perfeita dos dois. Ou seja, a criação da mulher não enfraqueceu Adão. Pelo contrário, foi o ato que completou a obra. Deus não removeu uma parte. Ele usou um lado para construir o outro lado, formando assim um templo humano, a primeira família. E essa ideia genial da família como um templo não é um caso isolado, não. Ela cria um padrão que ecoa por toda a Bíblia até encontrar sua expressão máxima, seu ápice, lá no Novo Testamento. Séculos depois, no Evangelho de João, a gente vê uma cena muito parecida. Depois da crucificação, um soldado perfura o lado de Cristo, e dessa ferida algo totalmente novo começa a nascer. O paralelo aqui é de arrepiar. Do lado de um Adão adormecido, nasceu a primeira noiva, Eva.
e com ela, a família humana. Do lado ferido de Cristo, o segundo Adão, nasce a sua noiva, a Igreja, através dos símbolos da água e do sangue, dando origem a uma nova família, uma família espiritual. Nas duas histórias, a abertura no lado não é um sinal de morte, mas sim de vida. É o ponto de partida para uma nova comunidade, uma nova identidade, uma nova família, seja ela de sangue ou de espírito. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o projeto original da família é o de uma arquitetura sagrada, uma construção com dois lados que se complementam, quais são os blocos de construção, os tijolos essenciais que a gente precisa usar hoje para erguer e manter essa estrutura de pé?